Boa noite e bem-vindos mais uma vez. Estamos a falar hoje de envelhecimento. Se é possível envelhecer melhor, envelhecimento ativo, manter a atividade desde logo profissional. Vamos tentar perceber os caminhos para planear os últimos anos de vida, que são cada vez mais, felizmente, últimos longos anos de vida. E conseguimos encontrar uma universidade sénior que foi criada precisamente a 31 de outubro, ou seja, num dia como hoje. Foi em 2007, faz por isso 16 anos, a Universidade Sénior da Coria, no município da Anadia. Vamos destacá-la como exemplo, um bom exemplo de contributo para o tal envelhecimento ativo a nível físico e intelectual. Tem nesta altura 90 alunos, dos 50, que é a idade mínima de ingresso, até aos 92. Se a maioria tem vontade de aprender línguas, informática ou técnicas de pintura, também há quem procure apenas companhia e diversão. Aulas de inglês. I like to go to the holiday, to the beach and the mountain. De pintura. Eu faço montes de experiências desde sal, açúcar, farinha, tenho aqui tudo posto no quadro, mas adoro estar aqui a fazer isto e a criar. E até alinhavar a esperança para os mais necessitados. Calções, vestidinhos, fofos para bebés, vestidinhos para adultos e para crianças. São algumas das atividades letivas que integram a oferta curricular da Universidade Sénior da Coria, criada em 2007 pela Câmara Municipal de Anadia. Somos, infelizmente, o concelho com o maior índice de envelhecimento do distrito de Aveiro e, portanto, também temos muitas unidades curriculares tendentes a combater o envelhecimento e proporcionar-lhes o envelhecimento ativo. Temos muitas áreas na área da motricidade e, portanto, o principal objetivo foi esse, dar um outro tipo de resposta àqueles que já estavam fora da sua vida académica, da sua vida profissional, poderem ir aprendendo ao longo da vida. É o caso de Teresa Dias, professora aposentada do ensino básico. Foi porque realmente tinha ficado lá muito atrás, no antigo quinto ano, e eu resolvi recuperar um bocadinho daquilo que sabia, que era pouquinho, para aprender mais um bocadinho e poder ajudar principalmente poder ajudar a minha neta, se ela precisar. Aqui frequenta as aulas de inglês de um professor natural do Canadá, que usa as tecnologias para manter o contacto de proximidade quando tem que se ausentar para a sua terra natal. Em termos de português, eles passam muito para ensinar português também. Não temos uma idade em que é que nós podemos parar. Temos que aprender sempre. O único requisito para a inscrição na universidade é ter mais de 50 anos, porque de resto não há limite para se adquirir conhecimentos. Que o diga Sónia Lopes, que aos 90 anos de idade é uma aluna veterana, há já 14. Eu trabalhei muitos anos no ensino básico. Depois disso temos que continuar a viver. Não é só limitarmos-nos ao trabalho de casa temos que conviver, temos que continuar com a nossa mente desperta e adaptada a qualquer outra situação. Para alguns, a universidade acaba mesmo por funcionar quase como uma terapia. Muito. Não há palavras para explicar. Perdi o meu marido e foi uma fase muito complicada da vida durante 8 anos e só melhorei a partir comecei a vir para aqui. Isto é melhor que ir a 10 consultas. Só basta 5 minutos e tomar 2 caixas de comprimidos. Basta 5 minutos aqui. Temos aqui, nós somos tão amigas e tão familiares que não passamos sem o nosso chá das 5. Da parte dos responsáveis pela instituição, existe uma perfeita consonância com os alunos. De forma que também possibilite alunos poderem ausentar-se ou suspender a sua matrícula para cuidar de um familiar, para se deslocar ao estrangeiro, porque muitos deles são imigrantes. Uma total flexibilidade que tem permitido atrair cada vez mais alunos ao longo dos 16 anos de existência. Atualmente, são 90 os inscritos na Universidade Sénior da Coria. Os professores reprovam-me sempre que é para eu voltar. E aparentemente funciona porque continua na escola. Helena Sacadura Cabral, há pouco a Maria João Valente Rosa me disse aqui uma frase que eu retive, que é: a reforma faz mal à saúde.
Pessimamente. A Helena nunca sei. pensou em reforma no sentido Não, eu sei, parar. eu determinei, a partir de certa altura, quando cheguei, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Deixe-me só dizer que esta reportagem foi efetuada por dois colegas, eu não disse, o Paulo Rolão e o Cláudio Calhau, e que tem aqui vários bons exemplos de gente que se encontra, não é? Também é muito importante as pessoas encontrarem. Exatamente. Bom, para lhe responder à sua pergunta, eu comecei a trabalhar muito cedo porque dei explicações, tirei um curso com uma bolsa e entendi que se eu recebi da sociedade aquilo que recebi, porque os meus pais podiam me pagar, mas não, o meu pai era um pai velho, tardio, e portanto não queria que eu estudasse, queria que eu aprendesse francês, inglês e casasse. E possivelmente já teria até alguém em mente para me destinar. E não teria escolhido mal, porque eu estava em lugar, nesta altura, estaria viúva e bastante abastada. Bom, para lhe dizer o seguinte, acho que a reforma tem em si, na palavra, imediatamente a noção de que a pessoa parou. Reformou-se, não faz mais nada. E perdeu utilidade. Portanto, eu resolvi antecipar a minha reforma. Aos 50 anos, disse no Banco de Portugal, vou-me embora. Para fazer o quê? Muitas outras coisas que eu tenho para fazer. Portanto, não esperei por indemnizações, não esperei por nada. Não. Eu disse, aos 50 anos, eu vou viver a minha vida. Vou viver a minha vida trabalhando naquilo que gosto, estudando, apurando aquilo que sei. E agora, passados quase 40 anos, considera que fez o que estava certo? Olha, acabei de publicar um livro, penso publicar ainda outro, se viver até lá e Aproveitou a pandemia para estudar mais economia, concretamente a economia da felicidade? Os meus alunos ganharam imenso porque eu acompanhava o desenvolvimento das teorias económicas e tudo isso, mas eu tive a oportunidade de, durante um período, estudar só estudar. E, portanto, foi muito importante para mim, valorizou-me imenso. Eu ajudei a valorizar outras pessoas. Este tempo da pandemia, está a falar concretamente da pandemia, foi muito, muito importante. E depois sou uma pessoa que gosto de conviver, gosto de me divertir, gosto de rir. Não tenho a noção de que a velhice tem que ser umas criaturas vestidas de preto, eu visto-me de bege, decoro-me, pinto as unhas, faço tudo o que uma mulher de 30 anos faz de outra maneira, com um ritmo às vezes borrato, limpo, quer dizer, eu não tenho drama. Aquilo que eu gostaria de transmitir às pessoas que têm esta idade é que ter esta idade é uma felicidade. A minha mãe não chegou a esta idade, morreu aos 75. Que bom que seria se ela tivesse vivido mais 14 anos. Que bom que seria para mim também. Portanto, se as pessoas se agarram à ideia... Se tem essa possibilidade de viver, que a aproveitem. De que a reforma é uma coisa que não marca, não tem período de tempo, a gente reforma-se daquele trabalho para fazer outro trabalho, para fazer outras coisas. Há neste país um espírito de masoquismo que é o velho tem que ser, as mulheres pano preto na cabeça e falam daquelas que só se veem os olhos. A gente vai por esse país fora e as velhas vestem-se de preto. Agora as raparigas já se despacham mais, graças a Deus, porque a televisão chega a todo lado. Portanto, é evidente, se você me perguntar se eu estava aos 50 anos melhor, estava, mas estava muito mais infeliz. Um belo exemplo. Estou muito mais feliz agora. Henrique Barros, deste depoimento marcante da Helena Sacadura Cabral, o que é que se retira para se falar, por exemplo, de prevenção, do que se pretende que as pessoas percebam que as ajuda claramente a envelhecer melhor? Deixe-me dizer-lhe que o grande desafio, o sonho de quem faz ciência e vai acompanhando pessoas ao longo do tempo para perceber a saúde, é exatamente ser capaz de encontrar os fatores que determinam que se possa chegar praticamente aos 90 anos, com este bom humor, com esta felicidade, com esta vontade de inventar o futuro. Esta é a situação absolutamente ideal. E Daniel perguntou... Estamos agora com uma perda na imagem, Henrique. Creio que o som ainda se ouvia, mas a imagem não estava. Vamos tentar recuperar já a seguir a ligação via internet que nos traz o Henrique Barros esta noite. Que me deixasse dizer uma coisa. Isto não é inato, trabalha-se.
a felicidade ou a reforma ativa ou trabalha-se. Eu não fiquei sentada num banco à espera que me caíssem as coisas. Como é que trabalhou? Olhando para mim, vendo quais eram as minhas fraquezas, tentando ultrapassá-las, fazendo aquilo que me custava às vezes mais fazer. Nunca se conformando nem com a tristeza, nem com a desilusão? Eu perdi um filho que é a maior dor que pode haver no mundo. Sem dúvida. E 5 dias depois, o meu filho, antes de morrer, disse-me: mãe, prometa-me que continua a fazer a sua vida como fazia se eu cá estivesse. 5 dias depois, eu estava na Feira do Livro a assinar, a fazer autógrafos. Com certeza, e sentia-o bem ao meu lado, sentia-o bem ao meu lado. Portanto, se as pessoas têm uma sensação de pessimismo, divorciam-se, ficam quase mortas, perdem um filho, deixam de ter vontade de viver, não conseguem um lugar num determinado sítio, vão-se abaixo. Eu não sou exemplo nenhum, eu não sou santa, não, eu tenho debilidades como toda a gente. E momentos ter dois filhos na política é uma debilidade que é uma doença. É um teste, é um grande teste. É um teste. Portanto, aquilo que eu queria transmitir é que aquilo que eu tenho porque Deus me deu essa possibilidade, mas eu não tenho nada gratuito na minha vida. Nunca tive nada gratuito na minha vida. Lutei para entrar no Banco de Portugal, lutei para entrar na aviação, lutei para entrar no primeiro emprego. Não me foi nada dado, eu não herdei, mal acabei o curso, nada. Lutei, fui para... Não queria hoje está a lutar ainda para escrever já mais um livro. Sim. Já está bastante adiantado. Já o temos de volta. Já está bastante adiantado. Tem aqui mais uns elementos para juntar à reflexão. Não, sim, mas o que eu gostava de dizer é que, de facto, era extraordinário perceber até de onde vem esta força para lutar. Porque também não podemos, em certa medida, culpar aqueles que não conseguem encontrar as soluções para os problemas. Mas quando o Carlos Daniel me perguntava no início... O primeiro ponto é que nós temos informação, por exemplo, nós no Porto em particular seguimos um enorme conjunto de pessoas há mais de 25 anos, acompanhamos o seu envelhecimento e é verdade que a nossa população tem uma carga muito alta de doença e tem uma exposição enorme a medicamentos. São dois fatores que nos diferenciam dos países da nossa área geográfica, política, etc. Mas mudou, e foi outro ponto que eu frisei, mudou a maneira, a vontade que nós temos de que não seja assim. E que a idade de ser velho é muito variada. Mas há um ponto que não podemos fugir dele. A idade, tanto quanto nós hoje somos capazes de conhecer e até de modificar, acompanha-se de uma coisa terrível, que é o lento perda de capacidades cognitivas. E um dos fatores que mais o determina é exatamente a escolaridade. As pessoas com mais alta escolaridade conseguem percursos muito mais longos de gestão da sua vida de uma maneira mais ativa. E esse é um dado comprovado ao nível dos estudos que se fazem. Esse é um dado perfeitamente claro. Portanto, há uma esperança de que as coisas melhorem desse ponto de vista no futuro. Mas também temos que perceber que nós temos um capital de saúde, como temos o tal capital, o dinheiro que está no banco, que nós precisamos de acumular e precisamos de saber gerir. Quando nós decidimos fumar, por exemplo, sabemos que a probabilidade de manter a nossa saúde, de manter a nossa atividade, a nossa resposta de um ponto de vista biológico está inequivocamente diminuída. E não serve para nada dizer que há exemplos de pessoas a que isso não acontece, porque a maior parte das pessoas não é isso que lhe acontece. E daí que, mesmo à medida que os anos passam, é fundamental ter esta capacidade de mudar coisas que nos deem mais capital, mais capacidade para responder aos desafios. E isto também se aprende. Aprende-se com a informação, aprende-se com a escolaridade que não se teve na altura apropriada e com uma coisa que é difícil de definir e que às vezes tem uns contornos muito nebulosos, que é aquilo que a gente fala muitas vezes, a literacia, as várias literacias. Mas há um último ponto, se me permite ainda, que modifica muito isto e que nós em Portugal temos de ter uma particular atenção. Nós somos ditos de brandos costumes, mas a violência interpessoal é muito alta, a frequência dela em Portugal. E é muito alta
nas pessoas com mais de 60, com mais de 65 anos. Atinge 1 em cada 6 pessoas, é vítima de violência física, um número mais alto ainda é vítima de violência psicológica, violência sexual até numa pequena proporção, mas sobretudo violência financeira. Quando nós nos comparamos com uma série de países da União Europeia, com quem tivemos a possibilidade de fazer estudos comparativos, a violência financeira, ou seja, a impossibilidade de, a partir de uma certa idade, sermos senhores das decisões sobre, por exemplo, o nosso dinheiro, é muito marcada entre nós. E tudo isto está muito ligada com a falta de apoio social, com a tal falta de estruturas familiares saudáveis, e este conjunto de fatores determinam muito às vezes, a impossibilidade, permita-me esta palavra de síntese, de dar a volta às adversidades que encontramos na vida. Eu tenho aqui perguntas para todos, vou tentar ser democrático na repartição das questões e do tempo, mas Óscar Ribeiro não resiste depois de termos ouvido... Eu não resisto a interrompê-lo, porque há uma coisa que me parece que falta aqui. Tudo o que o doutor disse é verdade, mas... eu fui operada 2 vezes ao coração e sabia que um dia isso podia acontecer. Quer dizer, eu fui operada às 2 mãos, é de ser operada a um joelho, portanto, eu não sou um modelo que não corresponda rigorosamente ao desgaste dos anos. O que eu não quero é que o meu tempo livre, aquele de que eu disponho cá em baixo, seja sobretudo marcado. Por isso, senão eu não me tinha operado ao coração, Deus me livre, tinha medo de morrer, não ia. Óscar Ribeiro, como é que conseguimos que mais pessoas se preparem, no fundo, para, desde logo, estes momentos em que a saúde leva a ter que superar dificuldades, a dor até física, mas também momentos de perda, como já se falou aqui, que são momentos, infelizmente, com o avançar da idade, são quase uma fatalidade também eles. Sim, é importante percebermos que nós também, pela primeira vez na história, temos um período de desenvolvimento enquanto adultos maior. O que quer dizer que também temos mais tempo para maturar um conjunto de competências de gestão, de adversidades, como seja a perda de alguém próximo, como seja situações de doença. E estes recursos que vamos desenvolvendo ao longo do tempo têm sido uma dos principais focos da ciência psicológica nos últimos anos, tentar perceber como é que estas pessoas aos 70, 80, 90, 100 lidam com esta adversidade. É importante percebermos que grande parte dos modelos que nós temos de entendimento sobre as pessoas mais velhas foram concebidos para etapas de desenvolvimento mais precoces, ou seja, a velhice há uns anos atrás era concebida até aos 60, 70. O aumento da esperança média de vida faz-nos perceber hoje que é um grupo extraordinariamente heterogéneo. E nós temos pela primeira vez na história um conjunto de pessoas em número que nos permite perceber se há um padrão, se é que é possível encontrar um padrão de funcionamento mais comum daquilo que é a população aos 60, aos 80. Oscar, nós temos seguramente muitas pessoas com 60, com 70, com 80, com 90 anos a ver este programa, até porque é véspera de feriado, todos nos podemos permitir deitar um pouco mais tarde no dia de hoje. Como é que se consegue, tentando ser o mais concreto conseguir, robustecer emocionalmente uma pessoa para que lide com estes processos de envelhecimento e essas questões de perda e de sofrimento que estão associadas? Sim, é importante. O que fazer em concreto, no fundo. Isso mesmo. A verdade é que temos que estar inseridos num bom contexto que reconheça as nossas capacidades. E estamos aqui a falar de contexto social, contexto familiar, que reconheça primeiro as necessidades das pessoas e que dê espaço e respostas de apoio. Podemos pensar em casos limite de maior dificuldade, o recurso a apoio psicológico, que é uma necessidade que tende a não ser reconhecida para a população mais velha e que deve ser reconhecida. Por exemplo, pegando numa perspectiva mais clínica, se quisermos colocar as coisas nestes termos, mas permitir que as pessoas estejam integradas na comunidade, naquilo que é tal aprendizagem ao longo da vida, aquilo que são os recursos formais ou não formais para manterem-se ocupadas, manterem-se comprometidas com o sentido de pertença, é algo que está ao nosso alcance enquanto sociedade fazer. É claro que estamos a falar de um processo que é duplamente de responsabilidade individual e responsabilidade coletiva em termos dos serviços de apoio que temos ou não temos. Pedro Cantista, ainda olhando para quem está a ver este programa,
imagino, a partir da osteoporose, mas não apenas. O senhor trabalha na área da reabilitação, que é uma questão fundamental. Ainda agora a Helena falava de ter de superar cirurgias e verdadeiramente, quando se fala em prevenção, o que é que devemos hoje dizer às pessoas? Em que é que se podem, de facto, a que é que se podem agarrar para dizer eu vou, tanto quanto possível, evitar dificuldades e depois superá-las? Muito obrigado pela pergunta, porque já aguardava, e vou dizer porquê. Porque eu, de modo algum, quero fazer crer que coincido velhice com doença. Quero evitar o contrário, quero fazer o contrário, quero evitar isso e coincidir velhice com saúde. Morrer jovem o mais tarde possível. É uma máxima que cai aqui muito bem. Ora bom, mas não tenhamos ilusões. O envelhecimento traz degenerescência e traz também o tal fator de risco de doença. Isto é absolutamente incontrolável. E, portanto, a prevenção está nas mãos de cada um de nós individualmente e está ao nível coletivo de saúde pública através daquilo que a ciência nos permite. E a ciência hoje permite-nos projetar com bastante exatidão o que acontece se medidas não forem tomadas. E, portanto, o que eu quero recomendar a cada um é que todos temos o dever de olhar pela nossa saúde através de ações, por exemplo, no caso da Associação de Osteoporose, de informar o risco que nós temos, por exemplo, quando temos uma má alimentação, estamos sedentários, não interagimos socialmente, enfim, temos todos aqueles comportamentos errados, tabágicos, alcoólicos, cafeína, maus hábitos alimentares, etc. Mas, se me permite, o que é saúde? Está definido pela Organização Mundial de Saúde, não é só a ausência de doença, é o tal bem-estar físico, psicossocial. Mas, quando falamos em medir a saúde e a medimos pela morte, pela mortalidade infantil, pela esperança média de vida, que é a morte, ou pela incidência ou prevalência de doenças, estamos a medir a saúde pela doença e pela morte. Medir a saúde pela saúde são índices diferentes. São os dias que nós vamos ter de qualidade de vida, ou os anos que vamos ter de qualidade de vida, e aqui em Portugal estamos muito mal, estamos em quarto a contar do fim na Europa, enquanto que estamos em terceiro na mortalidade infantil, porque se está a fazer muito pouco sobre isso. Na mortalidade infantil estamos em terceiro, do lado bom. Do lado bom. Do lado estamos em quarto. Da qualidade de vida. Senhoras a partir dos 65 anos estão em quarto lugar a contar do fim de qualidade de vida. Ora bem, o que é que pontua na qualidade de vida? São duas coisas. É funcionalidade e é dor. Se eu não tiver dor, estiver com tal bem-estar e estiver autónomo funcionalmente, posso estar feliz e fazer, como a senhora doutora, viajar, ler, divertir-se, estar com a família, que é o que nós todos queremos. Produzir, interagir socialmente. Ora bom, mas, atenção, eu não posso, digamos, desligar-me daquilo que é o meu dia-a-dia de clínico, do país real, do Serviço Nacional de Saúde, em que eu lido efetivamente com situações de idade a condicionarem principais fatores de risco de doença, que era o que eu dizia em relação à osteoporose. Mas não é só. O que falta que as pessoas consigam incorporar, entender? Na minha opinião, o problema é muito complicado, porque as projeções demográficas que nós vamos fazer têm a chamada inversão e a transição demográfica tem uma contrapartida que temos que aproveitar. É que nós estamos também na transição tecnológica, na transição digital, na transição da informação. Se nós soubermos realmente progredir e, através destas ferramentas, como agora se diz, informáticas, poder compensar e prevenir com informação e tratar de outra maneira, com eficácia, as mais pessoas... brevidade, mais proximidade. E deixe-me pôr aqui um ponto que já foi falado aqui, que é crucial. Crucial, que está na ordem do dia, que se chama-se habitação. Quando eu falava na família como instrumento de o indivíduo se proteger e se cuidar e de se projetar e se reproduzir, e ao mesmo tempo a sociedade utilizar a família como instrumento de melhor assistir a idade e necessariamente quando vem a doença por contrapartida à saúde, o que é que eu quero dizer? Olha, hospitalização. Hoje já temos hospitalização domiciliária. Olha, melhores condições de vida e de interação com a habitação. E se eu quero ter esse núcleo familiar como forma de organização natural da família, incluindo os animaizinhos, eu preciso de habitação. E se calhar é um esforço enorme. E depois a tecnologia que nos permite, por exemplo, tratar... Eu com um simples telemóvel hoje, com um smartphone, consigo monitorizar parâmetros de saúde em casa, no domicílio,
e consigo fazer já muito do que faço no hospital em casa, está a ver? E transporto isso para a prevenção, para a reabilitação, e no caso da osteoporose, eu estou aqui com a osteoporose, é um exemplo extraordinário daquilo que vai ser um drama de ter as pessoas com muitas fraturas, estamos a aumentar, aumento exponencial e sem reabilitação, está a ver? Portanto, é preciso prevenir primariamente. No caso da osteoporose não há dúvida, primeiro, com o avanço da idade o risco é muito estudadíssimo. maior. E está estudadíssimo. E não atender à informação, como disse o professor Henrique Barros, a informação que a ciência nos dá, que nos permite... E os casos de morte prematura, deixa-me dizer, aí são flagrantes. Prematura no sentido das pessoas morrerem acima dos 65 anos, quando podiam viver bastante mais. Permite-me uma imagem. Imagine que todos nós sabemos que um dia pode acontecer esta cidade um terremoto em Lisboa. E não sabemos quando vai acontecer. Mas sabemos que é preciso dinamizar a construção antissísmica, desde o arquiteto Manuel da Meia na Baixa Pombalina, não é? Sabemos que temos que organizar os serviços de proteção civil, de emergência, os alertas todos. Não. Aqui, nós, é como a tempestade que já vem aí, temos o alerta vermelho, e a tempestade em relação às fraturas aproxima-se, já está. E, portanto, se nós, estando avisados, não tomarmos as medidas... É verdade que temos cerca de 8 fraturas por fragilidade óssea por hora. Por hora. 194 por dia, 77 em Portugal 77 mil por ano, 680 mil doentes com osteoporose. E se juntar a diabetes, que é 1.200.000, e os AVCs, que ainda é a principal causa de morte e de incapacidade em Portugal, veja bem, esta é a realidade. E agora diz-me assim, isto não tem a ver com a idade? Infelizmente tem. E é isso que eu quero dizer. Eu quero a tal de saúde da idade. Mas para isso e para construir, tenho que construir individual, coletivamente e naqueles núcleos de proximidade. Já agora, os núcleos naturais de pessoas. A família, o município, já agora, e também o sindicato. Os nossos congêneres aqui, os médicos também podem ajudar-se uns aos outros. Quando estiverem menos distraídos com outros debates do momento. Maria João Valente Rosa, temos aqui a questão da família, já foi abordada, e eu gostava do seu olhar também sobre esta mudança das famílias, mas há pouco a Maria João aludiu a algo que podemos ilustrar até agora com um gráfico que nos trouxe, tem a ver com a forma como olhar o ciclo da vida, ou seja, passarmos daquela fase, vamos dizer, tradicional, daquele modelo de educação, trabalho, reforma, para algo que pode ser mais complexo, mas muito mais capaz de nos realizar, não é? Adequado aos tempos, porque a formação, nós normalmente concentramos a formação nos primeiros anos da nossa vida e nós precisamos de formação ao longo da vida. Aliás, nós sabemos que muito do que aprendemos na escola hoje já não nos serve. A aceleração dos tempos é de tal ordem que nós precisamos estar permanentemente a aprender. Será que temos tempo para atualizar conhecimentos ou para adquirir novos conhecimentos que precisamos? E se precisamos de tempo para isso, também precisamos, faz sentido, trabalharmos o número de horas que trabalhamos nas idades centrais e, em vez disso, se calhar trabalhamos menos tempo nas idades centrais e temos também tempo para a família. A família, e falo do conceito de família alargada, é extremamente importante. E muitas vezes acabamos por não ter tempo para nos dedicar, família, amigos, não ter tempo para o lazer e deixamos tudo para o fim da vida. Dizendo assim, bem, quando nos reformarmos vamos fazer tudo, vamos fazer viagens, vamos aproveitar o tempo com os amigos. Muitas das vezes não, mas é que as coisas... os cenários mudam todos radicalmente. E eu acho que é muito importante, em termos de modelo de vida, pensarmos num ciclo que é um ciclo que não tem idades fixas, porque nós ainda por cima utilizamos de uma forma completamente estranha uma idade que nos marca a todos, que é a tal idade de reforma terrível, que eu aos 69 anos estou a trabalhar, aos 70 chego ao sítio e já estou reformada e pergunto assim, o que é que aconteceu durante o tempo? Olha, dormi e de um momento para o outro mudei de estado. E mudei de estado, mas não é mudei de estado só para mim, é mudei de estado para os outros, porque os outros passam a ver-me como alguém que já está fora, já deixa de ter interesse. Portanto, aquilo que a Helena Sacadura há pouco dizia, que é o trabalho que isto dá em manter-se dentro do sistema, uma pessoa como ela conseguiu, mas a maior parte das pessoas não conseguem fazer isto sozinhas. E nós não podemos afastar as pessoas só porque têm uma determinada idade. E isto é algo que ao longo da vida as pessoas podem ter várias carreiras, vivemos mais tempo, porque é só uma carreira. E, por outro lado, as pessoas vão mudando de interesses, porque se nós começarmos como economistas, não podemos acabar como, pintores ou uma atividade qualquer ligada à bricolagem ou outra coisa qualquer. Ou à informática. Porque não, ou à informática.
nós temos que mudar de carreira, nós temos que nos preparar. Olha, ajude-nos a ler esta sua sugestão de modelo multifase. E o modelo multifase, no fundo, a ideia é, nós temos o tal modelo, que é o modelo das 3 fases, e então se a esperança de vida aumenta... Das 3 fases estamos a vê-lo aqui à esquerda, à direita vemos o multifase. Que as 3 fases, sendo que quando o tempo de vida aumenta, a fase cinzenta, que é da reforma, vai aumentar, o que significa que é a reforma que está mais a aumentar com o bónus de vida, e o que eu faço, a proposta que eu aqui desenho, é uma proposta em que estão os vários tempos intercalados. Estão tempos, portanto, o tempo de formação inicial, mas durante a vida adulta começamos com o primeiro emprego, depois possibilidade de pararmos, possibilidade de fazermos formação, possibilidade de fazermos uma sabática, qualquer que seja a idade e o nível de formação, voltar e um novo emprego ou o mesmo, e depois prosseguir e fazer uma nova paragem, e isto prolongando, sendo que o tempo de reforma continua a ser os tais 15 anos, o tempo de reforma total, mas a pessoa vai se desligando progressivamente com uma reforma a tempo parcial, com um trabalho a tempo parcial, e vamos tendo uma vida toda a razão. Muito Toda mais a adequada aos tempos modernos. Toda a razão. E mais, eu gostava também de chamar a atenção para um outro aspecto que é, nós ao falarmos disto, esquecemos de falar das gerações. E repara... Já lá vamos, eu volto à família às gerações. Não é que eu gostava tanto, porque nós nunca tivemos tantas gerações em simultâneo juntas. E estamos a aproveitá-las, tirando os avós. Vamos já a isso, até pegamos na família, na questão das gerações. O tempo voa. A Maria João escreveu um livro que se chama Um Tempo Sem Idades. É um ensaio precisamente sobre o envelhecimento da população, onde constam precisamente estas ideias que podem ser revolucionárias ou apenas evolucionárias, se quisermos, que é bastante mais útil tantas vezes. Ricardo Pocinho, seguramente teve vontade já de intervir mediante alguns dos temas, mas eu ouvi aqui há pouco do Henrique Paz, particularmente uma questão que gostava da sua leitura, esta questão tem a ver com a violência que é exercida sobre os mais velhos. O senhor conhece bem a realidade em que vivem muitos dos mais velhos em Portugal, inclusive a questão da violência financeira, de quem acompanha e da confiança que é possível ou não ter nessas pessoas que acompanham os idosos em Portugal, desde logo ao nível familiar e ao nível daqueles que cada vez têm menos apoio familiar. Pois, efetivamente, nós vivemos hoje tempos que a agressividade sobre as pessoas com mais idade deve ser algo que nos deve fazer envergonhar a todos. A forma como o nosso país trata os mais velhos é algo que nos deve fazer corar de vergonha. E, efetivamente, por muito que às vezes que se coloquem sobre as instituições onde os idosos estão, hoje, naturalmente, já foi aqui dito que é pena que liguemos o envelhecimento aos velhos, o envelhecimento às pessoas com doença, mas o que é facto é que há um quarto da população que vive numa condição terrível de um país que muitas das vezes tem nota de subdesenvolvimento. Nós sabemos hoje, eu relembro que fui o primeiro português a fazer uma tese de doutoramento sobre as universidades séniores, sei o valor daquilo que estamos a falar. Temos neste momento um projeto em Pombal absolutamente gratuito que promove este envelhecimento ativo com as pessoas, sobretudo com as que não têm dinheiro, porque vivemos num país de diferentes oportunidades, mas voltando à questão, é uma tragédia efetivamente os problemas de violência a acontecerem sobretudo dentro da família, porque nós colocamos muitas das vezes sobre as instituições e alguém ocorre a dizer que as instituições são mal geridas, logo de repente diz também que os funcionários não estão qualificados. Mas eu deixo sempre uma nota de reconhecimento, de agradecimento àqueles que cuidam dos outros, que muitas das vezes são a sua primeira e a última família, que são aqueles que trabalham nos lares, que todos os dias saem de casa para ir tomar conta das familiares dos outros. E não é aqui que ocorre a violência acontece em casa, a violência acontece depois, quando nós rogamos que haja uma série de estatutos de cuidadores formais, de cuidadores informais, de cuidadores mais ou menos formais, quando a responsabilidade maior de tomar conta dos mais velhos devia ser das suas próprias famílias, sobretudo aqueles que têm grandes possibilidades monetárias e requerem a todos nós, e ainda bem que é isto que é um Estado social, uns ajudarmos os outros, mas quando as próprias famílias podiam subsistir respostas
portas privadas com fins lucrativos, porque em Portugal não há lares públicos e isso também é a tragédia dos lares ilegais, exatamente porque não há lares públicos em Portugal, a não ser no território da Madeira. E aquilo que temos hoje é uma dificuldade terrível de encontrar pessoas que queiram cuidar dos outros, mas aqueles que encontramos são pessoas que nos merecem mais confiança que as próprias famílias, porque é dentro de casa que acontece a maioria dos problemas de agressividade, seja de violência financeira, física e tudo mais. E nós temos que ter aqui uma nota muito clara que Portugal precisa, do ponto de vista do envelhecimento, de ter uma estratégia jurídica, legislativa, que muito seja equivalente à Lei de Proteção de Menores, para que nós possamos sinalizar pessoas que sejam vítimas de violência. Às vezes a vítimas de violência é apenas a exposição ao abandono, numa resposta extraordinária e bem pensada que é o Serviço de Apoio Domiciliar, que hoje a Europa defende, a ideia do aging in place, cada um no seu lugar, mas só é interessante cada um envelhecer em sua casa se tiver vida. Porque Ricardo, estou sem tempo, mas estou a ouvi-lo. Defendia que, por exemplo, houvesse uma Secretaria de Estado da Longevidade, como há da Juventude? Olha, defendia que houvesse uma unidade de missão para o envelhecimento. Já propusemos à senhora Ministra e isso é que eu propunha, que efetivamente houvesse algo que nos unisse a todos os que estamos aqui hoje, a todos aqueles que se queiram juntar às questões de envelhecimento e que efetivamente conseguíssemos fazer aquilo que naturalmente não sou só eu, mas eu sei o caminho e eu sei qual é a resolução para a maioria dos problemas. Tenho pena que muitas das vezes não me ouçam e que não queiram prosseguir caminhos, porque estão presos ao corporativismo, aos interesses e àquilo que alguém já dizia aqui que eu também discordo, que é o sempre foi assim. Eu não posso conviver com o sempre foi assim. Portugal vive hoje no limiar de um problema muito grave, a falência do Serviço Nacional de Saúde e a falência do Serviço de Segurança Social como o conhecemos. Um, pelos vistos, acontece amanhã, dia 1 de novembro, dito pelo diretor executivo do SNS, o outro acontecerá um dia destes sem nós darmos por ela. E portanto, é muito importante que todos nos unamos. E fica a sua sugestão de uma unidade de missão que pegue nestes temas. Maria João Valente Rosa, prometi que voltávamos à questão das gerações e cá vou cumprir, até porque esta questão da família é recorrente neste debate, ouvíamos agora outra vez. As famílias, por um lado, são cada vez mais pequenas, portanto, há menos gente disponível para cuidar dos mais velhos. Depois também temos as questões da imigração, obviamente mais gente nova que emigra, e se quisermos até temos o facto de, associado à longevidade, quando se tem um pai ou um avô que chega aos 90 ou aos 100 anos, muitas vezes o filho também já é uma pessoa com bastante idade, não é? E tem que cuidar do mais velho. Pois é, Carlos, peço desculpa, mas eu que não sei o que é ter bastante idade. Bastante idade hoje não é bastante idade. Portanto, eu nunca consigo situar-me neste plano. Não consigo. Mas vamos imaginar, eu percebo isso, mas se eu tiver um pai com 100 anos e tiver 75, é mais difícil para ver. Pertenço a uma geração de sanduíche, porque ainda por cima tenho os filhos, muitos deles também com problemas por causa dos netos e por isso estou ali. Eu estou aqui a desejar chegar à idade da Helena e com esta vitalidade. Agora, neste momento é um grande objetivo. Esta questão das gerações é tão forte. Nós temos tantas gerações em presença, mas nós continuamos a segmentá-las. Por exemplo, deixe-me dar-lhe um exemplo. Nós olhamos para as iniciativas que estão dirigidas para os mais velhos. Eu não vi ali uma criança. Porquê que as pessoas mais velhas não voltam aos bancos das escolas? Porquê? Porquê que eu? Porque há saberes que eu se calhar preciso e que as crianças, ou os mais jovens também precisam. Por exemplo, falou-se da literacia. Literacia financeira é importante para todos. Para crianças, para adultos. Tem uma reforma para gerir, para não estar dependente. A razão é que nós não voltamos ao banco das escolas e não misturamos gerações. Porque não está a falar apenas de uma universidade sénior por muito meritórias que sejam todas elas. Nós temos que promover o cruzamento das gerações. Nós temos sítios para os mais velhos, sítios para os mais novos, e quando o mais velho aparece num sítio para os mais novos, olham para ele a pensar, mas o que é que se passa? E depois temos um estigma terrível em relação ao envelhecer, que é traduzido nisto, que é quando alguém encontra alguém e diz, olha, estás exatamente na mesma, ou nem parece a idade que tens, ou estás cada vez mais novo. Mas o que é isto? E outra questão, que é o conhecimento. As pessoas, o conhecimento não é... A força física, sim, vai-se perdendo, mas o conhecimento, que eu saiba, não se vai perdendo com a idade. E hoje precisamos de conhecimento. E as pessoas vão acumulando conhecimento. E este ponto é muito importante também para percebermos que as pessoas, qualquer que seja a idade, umas são mais conhecedoras que outras, eu não estou a fazer uma apologia dos mais velhos, porque todas as pessoas são diferentes. E outra questão muito complicada é dizer que todos são iguais, a partir dos 65 ou dos 70. Há pessoas com 70 que estão fantásticos, há pessoas com 50 que estão
horríveis. E há pessoas com 20 que estão terríveis. E há pessoas com 80 que estão fantásticos. Ou seja, nós temos que olhar para a pessoa, para o valor que ela tem. E estamos a desperdiçar um capital humano incrível, importantíssimo, só porque metemos na cabeça que a partir dos 70 anos as pessoas têm que sair. E se tiverem família e se puderem cuidar dos seus netos, têm um papel importante. Senão, a sociedade já não espera nada deles. Olha, entretenham-se para aí, façam o que entenderem e se fizerem alguma coisa de jeito, cá estamos nós para aplaudir. Mas também se não fizerem nada, ninguém vos incomoda. Isto faz sentido? Faz sentido. Eu adorava ficar Como aqui assim? a falar bastante mais tempo. O nosso tempo voa e eu queria deixar-vos um desafio a cada um que, no mais curto espaço que conseguirem, tem que ser menos de 1 minuto cada um, senão eu estouro o meu tempo e vamos ter que pagar uma multa e não convém, que me digam o que é que eu gostava de dizer antes de irmos embora, ou seja, o que é que eu não queria deixar de dizer neste programa. E, Óscar Ribeiro, posso começar por si. Sinteticamente, o que é que não queria deixar de dizer que ainda não disse? Temos uma enorme heterogeneidade nas pessoas mais velhas, há múltiplas formas de envelhecer e há múltiplas formas de chegar a idades avançadas, seja isso lá o que for, para o entendimento de alguns colegas. Portanto, heterogeneidade é a palavra de ordem. Ricardo Pocinho. O que quero deixar como frase final, ou pensamento final, é que aconselha que cada um olhe pelo seu próprio envelhecimento, mas que não deixemos todos os dias pensar no envelhecimento dos outros. Somos uma sociedade diferente, somos um país pobre e somos um país que precisa de muita solidariedade para que todos consigamos envelhecer da mesma forma. Muito obrigado, Henrique Barros. Eu sublinhava, de facto, a enorme necessidade de fazer circular as diferentes gerações entre si, de as cruzar e, sobretudo, lembrar que não é possível imaginar esse envelhecimento saudável se ele não for preparado. E a sociedade tem que se mudar para preparar-se para ele e para o acomodar. E isso é que nós estamos, provavelmente, a perder tempo nesse caminho. Pedro Cantista. Idade não é sinónimo de velhice. Velhice deve ser sinónimo de saúde e bem-estar, mas temos que estar avisados ao que a ciência nos diz, nos avisa, e não negligenciar uns pequenos alertas para vivermos com saúde até ao fim das nossas vidas. Maria João. Eu Vou gostava, deixar a Helena para o fim. Porque falou-se dos ministérios, etc. Eu gostava de deixar aqui uma recomendação, a criação de um Conselho Superior para as Vidas Longas, em que se pensasse a vida nos seus vários tempos, desde o nascimento até ao fim, e se repensasse com múltiplos atores, desde o setor privado ao setor público, que não falámos das empresas, múltiplas gerações, e que se repensasse o que é isto de viver mais tempo. As empresas também podem atender mais, exatamente, valorizar mais esses contributos. Portanto, a minha recomendação, que depois um dia terei a oportunidade com certeza de desenvolver, mas também está aí no livro, é a criação de um Conselho Superior de Vidas Longas para pensarmos à séria e para podermos tirar os maiores proveitos deste bónus, que é o bónus de viver mais tempo, em média, e que todos, com certeza, ninguém despreza este presente maravilhoso que a atualidade nos está a dar a todos. A Helena Sacadura Cabral foi um exemplo disso, de como tenta usufruir deste presente. O que é que ainda gostava de dizer? Gostaria de dizer que o envelhecimento não é a antecâmara da morte. O envelhecimento é um caminho que todos nós fazemos. Ser velho e aceitar ser velho é natural. Eu não posso querer, aos 89, pôr as saias acima do joelho, porque o joelho é o que eu tenho de pior. Portanto, saber ser velho, aceitar a velhice, como se aceita um filho, como se aceita um divórcio, como se aceita uma viuvez, faz parte da vida. Não há felicidade sem dor. Nós só sabemos que somos felizes quando fomos infelizes. E então aproveitar o presente, viver, sair, conversar, pôr em contacto as gerações várias, os meus netos. Eu adoro falar com o meu neto mais velho. Ele desafia. Adoro. Eu tenho um grupo em que a mais velha é a Helena Isabel, tem 70 anos, e o resto tem tudo 50, 40, e vou eu, a vozinha, com eles para todo lado. Ainda, se Deus quiser, no fim de semana lá estarei com eles.
Se alguma coisa nos faz novos, também é ter novos amigos. Exatamente, e a gente só cá vem uma vez, não tem a certeza de cá vir segunda. E eu espero que venha cá mais vezes ao programa. Foi um gosto tê-la Agora cá, será foi um gosto tê-los todos. Foi, Mas aliás, gostei muito de ouvir, e não quero deixar de dizer isto, os meus 2 colegas de painel. E os que estão à distância também. E fiquei muito satisfeita que haja pessoas que estão na sua atividade a pensarem como eles. Eu agradeço muito. Eu agradeço imenso. Todos os contributos foram ótimos. Foi um privilégio estar a ouvi-los. Agradeço, obviamente, também a quem esteve à distância, o Henrique Barros, o Ricardo Pocinho, o Oscar Ribeiro. Muito obrigado pela presença esta noite na RTP. Aqui em estúdio, Maria João Valente Rosa, Pedro Cantista e Helena Sacadora Cabral. Agradeço, sobretudo, a si, mais uma vez, o facto de ter estado connosco em debates a que nos obrigamos a cada terça-feira, trazendo outros temas que não apenas aqueles que decorrem da dita espuma dos dias. Assim voltará a ser na próxima semana. Aproveite bem o feriado de amanhã, ou não é, volta a ser 2 a 8 dias. E já sabe que tem este programa resumido nas redes sociais, mas também em permanência no RTP Play, também em podcast. Boa noite, até a próxima.